Olá, tudo bom? Hoje eu estou trazendo aqui um vídeo num formato diferente. Esse é um vídeo que ele vai ser um pouco mais longo, mas porque eu quero trazer aqui realidades que muitas vezes são duras de entender ou de literalmente você aprender com isso no seu dia a dia. Então vamos falar de alguns exemplos corporativos que talvez faça muito sentido para você na sua carreira no momento que você está, legal? Bom, então peço licença por um conteúdo um pouquinho aqui mais longo, né, mas fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos falar sobre profissionais sem noção dentro das empresas? Então vamos lá, vamos começar aqui por aquele problema que é muito comum, muitos empresários ou diretores ou líderes entenderem como uma dificuldade no ambiente corporativo. Você tem uma vaga disponível, você tem um trabalho para ser conduzido, a empresa já tem o seu histórico, já tem, né, de certa forma, o seu legado ali, só que ela precisa de um profissional capacitado. Ela busca mercado, ela contrata dentro, né, das condições que ela consegue contratar, e muitas das vezes, né, com aquilo que é a região, o segmento e tudo aquilo que envolve essa empresa, ela faz ali, né, a sua melhor proposta, né, ou seja, ela traz aquilo que ela pode, de alguma maneira, oferecer. E o profissional do outro lado? O profissional do outro lado, que estava num processo seletivo, ele, né, que aceitou participar e que lá na frente aceitou a carta proposta, você há de concordar aqui comigo que ele, aceitando essa proposta, ele deve cumprir com as suas funções da melhor forma, entregando o seu melhor trabalho. Bom, aí que está o problema. Muitas vezes o profissional, ele aceita a proposta, ele rapidamente começa a criticar a sua liderança, a empresa que ele está, e ele acha que o problema é da empresa, quando que ele deveria ter se preparado melhor. Vou dar um exemplo aqui. O profissional, ele se vende muito bem na reunião, na entrevista, no processo seletivo, ele passa primeiro pelo RH, o RH faz algumas perguntas geralmente, né, meio toscas, infelizmente, né, o RH não tem condição também de aprofundar tecnicamente no que é as finanças corporativas e empresariais, e ele, de alguma maneira, valida, né, o emocional dessa pessoa, o perfil, o posicionamento, o comportamento, legal, as referências e por aí vai. Quando ele vai para uma reunião técnica, pode acontecer de ter dois caminhos. O primeiro, o profissional, ele é entrevistado por um líder, por um cargo que ali está, que talvez seja extremamente acima da média, um profissional de alto nível, de alta experiência por várias empresas, e ele olha aquele candidato de alguma maneira como, puxa, um mal necessário porque eu não consigo contratar outro. Ele contrata e depois ele quer cobrar desse profissional um nível maior do que esse profissional ofereceu durante o processo. Né? Isso acontece por uma dificuldade que as empresas estão tendo de contratar mão de obra qualificada. Né? Nós estamos passando por uma grande crise, né, profissional nesse sentido, não só porque as pessoas às vezes não querem trabalhar no CLT, fora que elas não estão bem preparadas. Né? Então esse é um ponto, é um fator chave aqui. O segundo exemplo é quando o gestor, líder ou dono da empresa, ele sabe menos que o candidato. Tá? E aí mora um outro problema. Esse profissional, ele precisa de uma mão de obra, ele qualifica, contrata, só que nos primeiros meses ele se sente ameaçado. E aí torna a vida do profissional um inferno. Então isso também é muito ruim, é um problema, né? Muito grave e que muitas vezes não é visto da forma correta dentro das empresas. Mas agora eu quero falar sobre o primeiro caso. O primeiro caso é aquele que, vamos fazer um equilíbrio aqui, vamos dividir entre essas duas situações exemplos. Vamos pegar aquele profissional que não prometeu ser um profissional de alto nível, ele sabe fazer o trabalho dele, ele sabe entregar aquilo que foi justo na provocação e na descrição da vaga, e por outro lado o gestor também, ele de alguma maneira não se sente o estrelinha, mas também ele tem um bom nível, ele consegue conduzir, né? O equilíbrio aí é chave. Bom, partindo desse ponto, todo negócio, toda empresa evolui, toda dinâmica de negócio, de mercado evolui. Né? O que era feito há 5 anos não é feito mais hoje. O que será feito daqui 5 anos também não será igual. Né? É uma adaptação à mudança. A mudança ela é constante. Quando o profissional, né, não entende isso e fica no ostracismo, ele não estuda por conta própria, ele não evolui por conta própria, ele não busca se qualificar, ele não busca exercitar a musculatura de pensar fora da caixa, tá? Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo. Por quê? Porque ele não busca soluções, ele não busca se melhorar sua comunicação, ele não está atento às oportunidades dentro da própria empresa, ele faz às vezes, de alguma maneira, panelinhas ou, né, confia em pessoas erradas dentro da empresa, pessoas que muitas vezes usam da fofoca, né, e não entregam resultado e só reclama. Então, ou seja, esse profissional que é o perigo. Por que é o perigo? Porque ele não só contamina outros, quanto ele acha que o problema é a empresa. Só que muitas das vezes, e aí aqui a crítica, muitas das vezes, esse é o profissional que não sabe o que significa uma DRE na visão de fato competência, porque DRE visão caixa é uma falácia, tá? Vamos deixar muito claro aqui. Visão caixa é fluxo de caixa, pessoal. Tá? Começa por aí. Depois, ele não sabe olhar minimamente os grupos dentro de um plano de contas gerencial. Não estou falando contábil, não estou falando para você ser um contador, tá? É você olhar o plano de contas da empresa e você minimamente saber classificar o que é custo, o que é despesa, o que é ativo, passivo e por aí vai.
E fora isso, se você não sabe, você melhora a sua comunicação, se torna parceiro do contador, fala com a contabilidade, pega o telefone, levanta da cadeira, faz acontecer. Esse é o movimento. Esse é, de fato, né, o que os profissionais daqui para frente têm que fazer. Se movimentar. Não ficar esperando, não ter medo de provocações, de buscar soluções, de questionar, de comunicar, de alguma maneira gerar, né, um embate positivo para a empresa crescer. A controladoria, ela é a parte gerencial da contabilidade, porque ela pega os dados contábeis e ela usa para projetar novas visões, cenários atuais, mais atualizados do que foi a contabilidade do mês anterior fechado, e isso faz parte desse processo. Portanto, o profissional da controladoria que tenha uma visão, que sai do operacional para o estratégico, ele é esse profissional que vai, de alguma maneira, se sentir incomodado com a falta de processos na empresa, com a perda de dinheiro por maus comportamentos, por falta de gestão, por falta de liderança, por falta de controle. Então, você tem que ser o guardião da empresa. E quando você se torna esse guardião, você chama a atenção positivamente de quem está em cima. Diretores, donos, e muitas vezes você ganha espaço e território ou aumenta a sua fronteira de executar o seu trabalho quando você mostra o seu valor nesse sentido. Independe de você ser formado em tantas universidades, em falar tantos idiomas, mas se você gera resultado e performance para a empresa, você é como se fosse o guardião dessa empresa. Você tem que se comportar como se fosse o dono da empresa. Se você se coloca no lugar do dono e fala, isso aqui eu não aceitaria se eu fosse o dono, eu não vou aceitar esse tipo de conduta, são despesas que são gastas de forma leviana, são pessoas que tratam as coisas de maneira errada. Quando você faz isso e não controla, as coisas se perdem. E é aí que mora o perigo. Portanto, essa é a reflexão que eu trago aqui hoje. Pense como você está atuando, em como você pode fazer a sua parte para que amanhã você não seja mais um reclamando, que a empresa não me deu oportunidade, ou porque o gestor foi um filho da mãe comigo. Pensa nisso e deixe seu comentário aqui, se você concorda ou discorda, porque hoje a gente está vendo grandes profissionais perderem oportunidades, porque às vezes entram nessa vibe errada e depois não fazem o mínimo necessário. Quer aprender mais? Me siga aqui, me acompanha. Também me acompanha no YouTube, que tem diversas aulas e vídeos gratuitos que você vai aprender junto comigo. Esses e os próximos conteúdos que eu vou trazer por aqui. Um grande abraço, tchau, tchau.